E eu peço a você que abra a sua Bíblia e acompanhe aí. Diz a Bíblia: tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Um conselho certo dado para a pessoa errada. Como é que o senhor disse, pastor? Um conselho certo dado para a pessoa errada? Sim. Quem estava falando era Elifaz, um dos amigos de Jó. Jó já tinha feito seu voto a Deus, irmãos. Aí ele faz algumas críticas a Jó, porque ele olhava para Jó como normalmente as pessoas olhavam para as pessoas ricas daquela época. Se você olhar aí no Salmo 22, você vai ver que ele faz um bocado de crítica a Jó. Olha aí, capítulo 22, versículo 1 diz: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem não será de algum proveito a Deus, antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Ou seja, Jó, tu és tão sabido, Jó, e tu queres usar a tua sabedoria para proveito próprio? Era o que Elifaz estava fazendo. Tu estás pagando um preço, Jó. Tu estás sofrendo porque estás pagando um preço. Estás pagando um preço de alguma coisa que tu fizesse errada. Olha só, vamos ver alguns casos aqui. Versículo 5, ele diz: porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Olha o que ele acusa Jó. Versículo 6: por que penhorastes os teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste e desvestes? Ou seja, tu não ajudasse os pobres. Tu tem tanto dinheiro, Jó, acumulado, por que tu não ajudasse os pobres? Jó fazia tudo isso, irmãos. Esse cara aqui, ele está desagradando a Deus. Mas esse versículo aqui, meus queridos, ele a partir do versículo 21, ele dá um monte de conselhos certos a Jó. Porém, ele estava dando para a pessoa errada, que não era para ele estar aconselhando Jó daquele jeito, porque ele estava vendo Jó como os ricos eram vistos naquela época, aquelas pessoas que faziam maldade com os pobres. Aproveitava, tirava proveito da situação dos pobres. Olha o versículo 9, que diz aí, capítulo 22, versículo 9: as viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Aí no versículo 10 ele diz: por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Aí do versículo 21 em diante, você olha aí, ele diz assim: une-te pois a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ou seja, entre em comunhão com Deus, Jó. Isso aqui é uma lição tremenda, irmãos. Ele estava dizendo isso para Jó. Jó somente ouvindo as acusações e dizendo: eu sei em quem tenho crido. Oh, Rabacalá Shomenai. Por mais que você seja fiel, obreiro, por mais que você seja fiel, meu irmão, minha irmã, sempre vai aparecer alguém querendo te apontar. Não se preocupe com ninguém. Não se preocupe com ninguém. Faça a sua parte diante de Deus, que Ele se responsabiliza. Aleluia! Então, lá no versículo 27, ele diz: tu orarás a Deus, se tu te reconciliar com Deus, Jó. Tu orarás a Deus e Ele te ouvirá. Aí tu paga os teus votos. Mas Jó estava em dia com Deus, irmãos. Vamos ver o voto de Jó. Vamos ver o voto de Jó agora, por favor. Abra a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Jó. Aleluia. O texto que nós lemos aqui. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça
e se lançou em terra e pronto. O voto dele está aí. Como é que o voto dele está aí, pastor? Jó rapou a sua cabeça. O que era isso? Era um prenúncio do voto, porque Jó foi antes de Moisés. Do mesmo jeito que Abraão deu o dízimo antes de Moisés estabelecer a lei, aqui nós vamos encontrar Jó raspando a cabeça num voto semelhante ao voto do nazireado e dizendo: eu a partir de agora eu vou consagrar toda a minha vida para Deus. O gesto de rapar a cabeça era um gesto que os judeus adotavam para o voto de nazireado. Teria que ser um período de tempo. Se você tivesse algum problema e quisesse ser nazireu, você ia diante do sacerdote. Ele mandava a pessoa rapar a cabeça a partir daquele momento. E a pessoa raspava a cabeça, e todo mundo, quando via ele cabeça raspada, sabia que ele tinha feito o voto de nazireu. E então ele deixava o cabelo dele crescer e não cortava mais agora. A partir de então não cortava mais. Sansão tinha um cabelo grande, mas Sansão fez o voto do nazireado, mas ele quebrou. Ele quebrou o voto. Eu não vou entrar em detalhe na história de Sansão. Então, meus amados, Jó aqui, ele quando ele se levantou, ele diz aqui: então Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o... Quando foi que ele fez isso? Quando foi que ele fez isso, meus amados? O versículo 22 diz: em tudo isso não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso o quê? Vamos ver se tudo isso que foi. Vamos ver o tudo isso que foi. Vamos lá. A partir do versículo 6. Você já sabe que Deus elogiou Jó. Mas a partir do versículo 6 diz: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Capítulo 1, versículo 6. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vieste, Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura também teme a Deus, Jó, debalde? Ou seja, também é de graça que ele te serve? É de graça que Jó te serve? Porventura não cercasse tu de bens? Versículo 10. A ele e sua casa e tudo quanto tem, a obra de sua mão tu abençoasse, seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua cara. Veja bem, Satanás chega diante de Deus, desafiando Deus a tocar numa pessoa que o próprio Deus reconhecia sua integridade, sua reputação, seu comportamento. E Satanás diz: deixa eu tocar nele para tu ver se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. Aleluia! Será que Satanás pede permissão para tocar em você? Ainda agora eu perguntei: quem está passando a prova de Jó aqui? Ninguém. Eu pergunto: quem é que é tão fiel a Deus aqui, tanto quanto Jó, para Deus elogiar assim como elogiou a Jó? Aleluia! Então, meu querido, se Deus permitiu que tocasse no homem fiel como Jó, Ele vai permitir que toque em mim. Ele vai permitir que toque em você. Ele vai permitir. Ele vai permitir, porque Ele permitiu que tocasse no seu próprio Filho Jesus. Satanás, a Bíblia diz que Satanás conduziu Jesus. Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, depois que ele foi tentado, mandou transformar a pedra em pães, ele conduziu Jesus para um alto monte. Veja que Satanás, Deus dá a ele autoridade para tocar em mim, tocar em você. Sabe por quê? Porque eu sou espírito e você também é espírito.
E Ele quer que nós entendamos que a nossa peleja não é contra a carne nem contra o sangue. Aleluia! A nossa peleja é contra os principados, contra as potestades. A nossa guerra é no reino do Espírito. A gente tem que se acostumar a viver nesse mundo, mas entender que quem domina é o reino do Espírito. Aleluia! Então, meus amados, quando ele disse isso, aleluia, diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Olha para aí. Tudo quanto já tem está na tua mão, somente contra ele, ou contra a vida dele, algumas traduções diz, não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora veja bem, vamos, a gente precisa ler. Eu sei que todo mundo conhece essa história, mas precisa ler de novo. E sucedeu que um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a prova. Mataram os filhos de Jó. Imagine-se, você recebeu uma notícia: mataram seu filho. Não é fácil. Me lembrei agora de minha irmãzinha Cessa. Dia desse, tempo desse aqui, eu estava aqui, quando deram a notícia a ela aqui dentro. Aleluia. Ela foi ali onde eu estava. Pastor, eu estava falando para uma irmã, evangelizando uma irmã ali, uma não crente que estava aqui. E eu disse: vem cá, Cessa, fica aqui conversando com a gente. E ela ficou olhando para mim, eu evangelizando a irmã, e ela calada. Quando eu terminei, ela disse: pastor, tomei a notícia agora que mataram meu filho. É doloroso, né, Cessa? Mas você estava consolada pelo Espírito Santo, minha filha. Estava. Aleluia. Aleluia. Deram a notícia a Jó: mataram todos os teus filhos. Aleluia. Na mesma hora veio o mensageiro e deu a notícia a ele. Aleluia. E diz ainda no versículo 16: estando esse mensageiro ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e consumiu, e eu os escapei para trazer a nova. Além dos filhos mortos, agora estava tendo prejuízo da sua fazenda, da sua riqueza. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: ordenado, os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer as novas. Mais destruição na fazenda de Jó. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Alguns dizem que era uma parte dos filhos que estavam num lugar, outra parte que estava em outro. Mais filhos mortos. Aleluia. Imagina, veja bem, quanta notícia triste. Morte dos filhos, destruição das riquezas, um homem rico, um homem certamente andando na postura que ele tinha, crente, servo de Deus, arrumado, não é? Organizado, diante de tudo isso, respeitado pela sociedade. Ele parou. A Bíblia diz que então Jó, ele se levantou. Ele não estava sentado não, ele se levantou aqui, não é sentado não. Ele se levantou aqui, meus irmãos. Aleluia. Eu posso garantir a vocês que o homem, veja bem, ele pode estar em 3 posições: deitado, sentado ou de pé. Mas quando aqui diz que ele se levantou, eu quero, para vocês entenderem bem o que significa esse se levantar, me reportar a Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1.
A palavra de Deus nos diz assim, olha, Deus falando com Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé, pois eu falarei contigo. Por quê, meus amados? Porque o homem sentado, ele está repousando, está descansando. Eu estava pregando esses dias, eu disse: não pense que Deus vai te dar vitória deitado numa rede, não. Deus não dá vitória a uma pessoa deitado na rede. Ele quer ver você de pé. De pé, disposição para andar. De pé, disposição para caminhar. De pé, pronto para seguir em frente. Aleluia, uma tropa de soldado, quando ele vai receber uma ordem de ataque, de marcha, está todo mundo de pé. Eu duvido essas irmãs aqui, se fosse um bocado de soldado, eu dizer: atenção, um passo em frente. Todo mundo ia ter que ficar de pé, não ia dar sentado. Deitado, muito pior. Vamos levar para o sentido espiritual. Tem gente que está deitado espiritualmente, não está nem aí para o problema. O problema está acontecendo e ele não se move. Eu digo: faz um voto. O pastor está querendo é o dinheiro da gente. Irmão, o diabo é astuto. Eu não preciso do seu dinheiro. Graças a Deus, Deus me deu uma condição de vida. Eu tenho certeza que se eu saísse hoje, fosse para casa, dormir, tomar banho de praia e descansar, eu sei que Deus talvez não deixasse. Ele: vem para cá, volta para o seu lugar. Não é? Mas se fosse por questão financeira, eu não ia precisar nada não, irmão. Eu tenho minha aposentadoria, graças a Deus, da Polícia Militar, que todo dia eu tenho um trabalho de olhar assim quanto foi, dizer glória a Deus, muito obrigado, Jesus. Aleluia! Mas eu não estaria tranquilo se eu estivesse fazendo isso. Mas Deus não me quer deitado nem sentado. Ele me quer de pé, fazendo a obra dele. Um dia desse eu queria me deitar, minhas irmãs. Eu queria me sentar, queria me deitar. Cheguei ao ponto de dizer, não sei se tinha algum aqui na reunião, estava lá: irmãos, olha, estou com um problema de saúde aí. Vou ter que diminuir meu ritmo um pouquinho. Aí quando eu fui orar, eu sempre orando, aí Jesus me dizia: olha, meu filho, não é assim não. Eu estou no controle da situação, tenha paciência. Deus começou. Eu disse: mas Deus, eu vou morrer, Deus. Aí Deus disse: lê um pouquinho sobre a morte. Eu comecei a ler na Bíblia, procurando, pesquisando sobre a morte. Daqui a pouco eu estava achando era bom. Eu disse: já estou com vontade de morrer, Jesus. Parece brincadeira, né? Olha, crente não é para ter medo da morte não, sabia? Crente não é para ter medo da morte. Paulo disse: o morrer para mim é lucro. Eu me lembro que uma das passagens bíblicas que eu disse: Jesus, era para ele ter voltado, era para ele ter ficado com Jesus. Foi João na ilha de Patmos. João estava numa prova terrível, irmãos. João estava numa prova terrível na ilha de Patmos. Jesus se apresenta a ele: eis que eu estava na ilha de Patmos, preso por amor do Evangelho e da sua palavra, amor de Jesus e pela sua palavra. E eis que quando eu estava lá, eu ouvi uma voz por trás de mim. Quando olhei, eu ouvi uma voz que dizia: eu sou o primeiro e o último, aquele que fui morto e ressuscitei. Não tema, João. Aleluia. Depois que ele teve essa visão, Jesus falou com ele. João diz que o seu rosto reluzia como o sol ao meio-dia. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. No seu cinturão havia um cinturão de ouro com ele. Suas vestes eram brancas, seus pés como latão reluzente. E ele, vendo Jesus, começou a se alegrar. Aí Jesus diz: vai, João, escreve uma carta às 7 igrejas da Ásia. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei pensando: meu Deus, se eu fosse João, eu ia dizer: Jesus, deixa eu ficar logo contigo, Jesus.
Não deixa eu voltar mais para esse mundo não. Aleluia. Os 3 apóstolos, quando viram Moisés, Elias e Davi lá conversando, Moisés, aí quem foi? Foi Pedro, não foi? Ficou abestalhado. Senhor, queres que façamos uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Depois a gente se vira por aqui, para a gente também. Ele já queria ficar lá com eles. Você começa a ver o céu por dentro. Deus começou a mudando minha visão sobre a morte. Daqui a pouco eu estava chegando lá na reunião de ministério e dizendo para os obreiros: irmãos, olha, esquece aquele negócio que eu disse. Pelo amor de Deus, me perdoe. Eu falei besteira. Não devia ter dito aquilo. Deus ainda tem grandes coisas para fazer na minha vida. E sabe o que aconteceu? Deus fez um milagre na minha vida. O que estava me assombrando, Deus tirou o que estava me assombrando. Aquela enfermidade que estava dando uma elasticidade na minha veia aorta, que estava me levando ao perigo, quando eu fiz o exame, o resultado estava completamente diferente. Quem viu a testemunha aí na televisão, no rádio, na internet, o médico disse: olha, dizer que isso aqui foi remédio não foi não. Isso aí eu atribuo a Deus mesmo, o médico disse. E ele não é crente não, viu? Ele é crente, porém não evangélico. Ele crê em Deus, porém não é evangélico. Isso aí eu atribuo a Deus mesmo. Então, meus amados, quando Deus disse, quando Jó se colocou, Deus falou para ele, né? Então Jó se levantou. Ele se levantou, irmão, porque ele sabia que ele não podia permanecer na posição que estava. Tem alguma coisa hoje a mais para fazer. Jó certamente estava deitado, ou sentado, quem sabe. Estava acomodado. Festa nas casas do filho, né? De madrugada se levantava. E Deus só permitiu porque Jó, você vai ver lá no final da história de Jó, que a Bíblia diz que Jó falou assim: olha, antes eu te conhecia e agora meus olhos capítulo 42 de Jó. Por que agora meus olhos te veem? Porque ele cresceu espiritualmente. Quer dizer, Jó não estava de pé. Jó não estava de pé. Então, meus queridos, para fazer o voto, a primeira coisa que aconteceu foi necessário Jó estar de pé. Eu te pergunto, você está em pé? Preparado para fazer o que Deus quer? Tem que estar de pé. Não é deitado, acomodado. Não é sentado, descansando. É de pé. Deus quer você de pé. Deus quer você de pé, pronto para andar, pronto para caminhar. Aleluia. Então a primeira coisa que Jó fez para realizar seu voto foi levantar-se. Tem pessoas aqui, eu tenho certeza, tem pessoas que estão me ouvindo pela internet, pela Rádio Novas de Paz, que estão sentados, estão acomodados, deitados. Tem um problema sério na vida, mas não luta por ele. Paralisado. Aleluia. Não tem coragem de fazer um voto, não tem coragem de ir em frente no propósito de Deus. Ei, Deus está do teu lado. Deus está te dizendo: levanta-te, meu filho, porque eu quero te dar a vitória. Oh, Rabacala Shuriandarai. Se levantar da sua zona de conforto, se levantar para fazer a vontade de Deus, se levantar como o soldado se levanta quando passa o superior. Olha, quando o soldado está sentado, que o superior se apresenta, vocês observem que aqui no nosso ministério se criou um costume aqui, que toda vez que o pastor chega, os obreiros se levantam. Sabe por quê? É um sinal dizendo assim: estamos prontos, pastor, estamos de pé aqui, pastor. É um sinal
toda vez que você vê os obreiros se levantar, diga assim: eu preciso ficar de pé. Oh, aleluia! Aleluia! Então, meus queridos, aleluia, Deus diz para Ezequiel, filho do homem: põe-te de pé que eu falarei contigo. Agora Jó, ele se coloca de pé, mas ele fez outra coisa ainda. O que foi? Ele rasgou o seu manto. Olha aí no versículo 20. É o voto do nazireado de Jó. É o voto que Jó fez. Primeira coisa, ele se colocou de pé. Segundo, ele rasgou o seu manto. Versículo 20, eu disse que o texto está aí, certo? Rasgar o seu manto, na história de Israel, nós vamos ver alguns reis, profetas, rasgando o seu manto, sua capa, sua vestimenta, como um sinal de contrariedade. Não é um sinal de revolta, como algumas igrejas ensinam por aí: se revolte, não aceite, determine. Aí eu pergunto: quem somos nós, miseráveis pecadores? Não, contrariedade, mas contrariedade santa. O que é isso, pastor? É uma contrariedade em oposição à situação. Olha, eu vou receber esta situação, isso está me doendo, mas eu vou lutar contra isso no reino do Espírito. Rasgar as vestes era um sinal de humilhação. Você está entendendo? Um homem rico, ele poderia dizer assim: o que foi? Que prejuízo eu tive, além da morte dos meus filhos, que eu estou sentindo a dor agora esse prejuízo financeiro terrível, o que é que eu vou fazer para reconstruir meu patrimônio? Um homem carnal ia pensar assim. Ele ia sentir a dor dos filhos, mas ele ia pensar como reconstruir o patrimônio dele. Mas Jó, meus queridos, Jó, ele rasgou suas vestes. Ele entendeu que era algo espiritual. Ele precisava se humilhar. Ele rasgar suas vestes significa isso. Aleluia. A cultura oriental mostrava essas emoções, geralmente acompanhada de tristeza. Aleluia. A gente vê que quando Davi ouviu a notícia que haviam matado os filhos dele, né, ele também, irmãos, as pessoas rasgaram as suas vestes. A gente vê também que Eli, quando a arca da aliança foi perdida, os filhos dos sacerdotes mortos, eles chegaram com as suas vestes rasgadas também. Então, várias ocasiões de sofrimento que as pessoas rasgaram as suas vestes, sinal de humilhação. Agora imagine um homem rico que andava com roupas bonitas, de vestes rasgadas. De vestes rasgadas, o que era isso? Não, eu não estou ligando mais para esse mundo não. Quem assistiu a entrevista que nós fizemos com o Dr. Marco Antônio, ele disse: pastor, quando eu era mais novo, eu gostava de andar, de ter o melhor, de andar nos melhores carros. Meu carro era um Landau, um Land Rover. Minha casa era casa bonita. Ele teve uma filha com a síndrome de Down. Ele disse que quando aquela menina nasceu, a história da vida dele mudou. Aleluia. Ele começou a dar valor a outras coisas. Porque às vezes, irmãos, a gente precisa levar uma pancada para se lembrar que existe um Deus nos céus. Oh, rabacará, choria. Por mais que Jó fosse perfeito, por mais que Jó fosse homem de Deus, elogiado por Deus, mas ele tinha alguma coisa que precisava melhorar. Por isso que Deus permitiu que acontecesse aquilo nele. Você sabia que Jó, ele fez 70 perguntas a Deus. Deus não respondeu nenhuma. Depois de muito tempo, Jó disse, Deus disse a Jó: Jó, agora sou eu que vou te perguntar. Quem és tu, Jó? Quem és tu, Jó? Pode aquele que criou
recebeu orientação daquele que é criado. Onde é que tu estava, Jó? Quando eu fiz, onde eu estabeleci os fundamentos do universo, onde é que tu estavas? Aleluia! Agora sou eu que vou te perguntar e tu vai me responder. Fez 16 perguntas a Jó. Jó não respondeu nenhuma. Jó não respondeu nenhuma. Aleluia! Então, meus queridos, para fazer seu voto, a primeira coisa que ele fez foi se levantar. Se levantar, que ele estava acomodado espiritualmente, de certa forma. Deus viu que ele podia dar mais. Segundo, para fazer seu voto, Jó rasgou seu manto, ou seja, rasgou suas vestes. Ele agora era um milionário, diante da sociedade, que andava de roupas rasgadas. Queria andar de roupas rasgadas, mostrar que os valores deles serão outros. Mostrar que os valores deles agora, ele estava confiando em Deus, que ele queria uma providência de Deus. Mas não ficou só por aí não. Aleluia. A Bíblia diz também que ele, além de se levantar, rasgar suas vestes, o que foi que ele fez? Raspou sua cabeça. Raspou sua cabeça. Por que ele raspou sua cabeça? Naquele tempo ainda não havia a lei de Moisés estabelecendo a lei do nazireado. Mas aquilo, segundo os teólogos, já era um prenúncio do voto do nazireado. Ele raspou sua cabeça. Sabe quem fez isso também? Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando estava sendo perseguido pelos judeus, aí os judeus duvidaram que ele era crente de verdade. Aí Paulo disse: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um voto de nazireado para mostrar para esses cabas que eu sou crente mesmo. E para fazer isso naquela época, tinha que fazer e cumprir, porque quem vota, meu filho, fazer a vontade de Deus e não cumpre, está ferrado. Vamos ver Paulo aí fazendo o voto de nazireado, Atos 18 e 18. Atos dos Apóstolos. Aleluia, diz assim, olha: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Ele tomou o voto nazireado. Os cabas que viviam desconfiando dele disse: rapaz, esse cabo é crente mesmo. Esse cabo é crente mesmo. A gente vai ver Paulo também lá na frente, ele também levando pessoas, outros obreiros para fazer o voto nazireado. Atos 21 e 24. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspe a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que dizem a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Aleluia. O homem que fizesse isso, irmão, ele estava comprometido. Se ele fizesse qualquer coisa, ele ia pagar um preço terrível. Então, é o voto do nazireado que Paulo fez e que Jó fez também. Aleluia. Jó cortou o cabelo como um ato de humildade, como um ato de compromisso diante de Deus, um ato de que haveria de lutar contra aquela dor. E mesmo sem saber, pelo Espírito, invocando a consagração da lei de Deus que iria ocorrer ainda no tempo de Moisés, era o Espírito Santo se apoderando de Jó. Aleluia. E para finalizar, meus queridos, em seu ato, em seu voto, a Bíblia diz que Jó prostrou-se e o adorou. Prostrar-se é o mesmo que se ajoelhar, só que de uma forma mais, eu vou dizer assim, mais humilhada ainda, porque você se ajoelha e cai com a cara no chão. Prostrou-se e o adorou. Aqui no versículo 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A morte dos filhos dele, perder toda a sua riqueza, perder todos os seus camelos, todas as suas ovelhas. 2 vezes esse texto fala dos seus filhos, perdeu uma parte de uma hora e outra parte em outra.
Imagine, meus amados, em nada ele pecou, em momento algum ele disse: mas Deus, por que isso tudo, Deus? O que foi que eu fiz? Ele fez um voto a Deus. Quando ele prostrou-se, ele estava orando agora. Aleluia. Quando ele prostrou-se, ele estava adorando a Deus. Não só orando, mas adorando a Deus. Aleluia. Nada pode te mover do teu lugar diante de Deus. Disse: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos apartar do amor de Deus que está em Cristo. Aleluia. Aí vem a conversa de Deus com Jó. Eu disse aqui, Jó fez 70 perguntas a Deus. Deus não respondeu nada. Deus disse: agora eu vou te fazer 16 perguntas. Fez, Jó começou a cair na realidade. Começou a cair na realidade. Aleluia. Aí a Bíblia diz, para adiantar, meus queridos, Jó capítulo 42, versículo 10, que mudou o Senhor a sorte de Jó, ou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Olha só, preste atenção. Ele estava arrasado, limpando suas feridas com um caco de telha, uma chaga maligna, tumores malignos que ia da cabeça à planta do pé. Veja bem, perdeu a família, a mulher dele tratou ele como uma louca, pobre, não tinha mais nada, mas ele estava orando pelos amigos, orando pelos seus amigos que atribuíram culpa a ele, seus amigos que Deus falou ao coração deles e disse: olha, vai lá pedir perdão a Jó. Ei, Deus vai falar ao coração de alguém, vai mandar alguém te pedir perdão. Quando você é fiel a Deus, irmãos, você serve a um Deus, a Bíblia diz: nunca, jamais se ouviu com os ouvidos, nem com os olhos se viu um Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele confiam. Já pensou? Nunca jamais se ouviu um Deus que trabalha para você. Aleluia. E enquanto você está sendo fiel a Deus, Deus está trabalhando no coração daquele que quer ser teu inimigo. Porque crente não tem inimigo. Eu não tenho inimigo, eu sou amigo de todo mundo. Eu tenho que amar todo mundo. Eu tenho que amar até aqueles que são meus inimigos. Enquanto o crente está sendo fiel, Deus está trabalhando. E Jó fez o voto dele, e estava lá fiel a Deus, fazendo a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu-lhe em dobro tudo que antes possuía. Ei, bate no teu irmão que está do teu lado e diga assim: a porção vai ser dobrada. Aleluia! Aleluia. Olha, eu vou falar uma coisa aqui porque o Espírito Santo está mandando. Eu não gosto de fazer elogio a ninguém não, mas quando eu conheci esse menino aqui, ó, pastor Júnior Técio, ele era rapazinho. Eu comecei a conversar com ele e eu vi que ele era um menino íntegro. Clarissa acabou o namoro com ele. Quando eu cheguei em casa, eu digo: volte lá e vai renovar o namoro.
foi bem assim não. Não foi a Clarissa que deixou ele não. Foi os dois que se desentenderam e se separaram. Mas, minha filha, olha, não faz isso não. Aquele moço é um moço bom. É um moço íntegro. Entendeu? E ela me ouviu. Graças a Deus. Está aí. Por causa da integridade. Pastor Júnior, seja sincero. O senhor esperava chegar aonde o senhor chegou na sua vida? O senhor esperava chegar? Diga assim, Pastor Júnior, quem faz isso é Deus. Aleluia. Ora bacala subterminou. Aleluia. Jó 42:11. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas suas mães e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com Jó em sua casa, e se condoeram a ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, cada um que lhe trazia dinheiro, cada um que lhe dava anel de ouro. Assim abençoou o Senhor a Jó, o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e filhas. E Deus vai dar vitória a quem fizer seu voto. Aleluia. Agora entenda bem, por favor. Não pense que o voto é você dar dinheiro. O voto não é dar dinheiro. O voto é você se consagrar a Deus. Agora, em função da sua consagração, aí você quer externar essa fé de alguma maneira, até para você mesmo. Se você não faz um sacrifício de oferta, por que é? Eu vi um texto na Bíblia, eu disse hoje na rádio, eu vou ter que localizar porque é interessante esse texto, que as pessoas levando boi para sacrificar para Deus. Aí Deus disse: vocês estão pensando que eu sou comedor de carne? Sabe por que ele disse isso? Porque ele não quer o animal, ele quer o coração de quem apresenta o animal. Por que é que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou de Caim? Todos os dois trouxeram oferta para Deus. Mas Deus disse: não, Caim. Porque Caim não estava oferecendo para Deus, ele queria apresentar por vaidade. Você tem que fazer o pacto primeiro com Deus, o voto primeiro a Deus, de consagração da sua vida. Não é? Se eu quisesse seu dinheiro, eu dizia: não, Deus vai te dar a vitória de todo jeito. Não, se você quiser trazer uma oferta para a igreja, se você não tiver cuidando da sua vida espiritual, não vai adiantar de nada. Se você não busca melhorar a sua vida espiritual, não vai melhorar em nada. Aleluia, aleluia. Deus recebe a oferta até de um pecador. Deus recebe a oferta até de um pecador. Porém, meus queridos, o que Deus quer é que ele se converta, que ele mude. Eu não sou perfeito não. Eu dou minha oferta e eu sei que Deus recebe. Sabe por quê? Porque Ele está vendo que eu estou lutando para crescer, e que de vez em quando Ele puxa minha orelha e eu vou mais para frente, para onde Ele quer que eu vá. Você está indo para onde Deus quer que você vá? Você está de pé para andar? Você está se humilhando diante de Deus para fazer o que é que Ele quer que você faça? Você está fazendo voto como Jó fez? Eu poderia citar vários aqui na Bíblia. Jefté estava numa batalha e disse mesmo assim: olha, se eu ganhar essa batalha, Deus, a primeira pessoa que eu encontrar quando eu voltar para casa, eu vou te apresentar e vai ser tua. Deus disse: está fechado, meu filho, pode se preparar que vai ganhar a batalha. Ele lutou, venceu a batalha. Na volta ele contente.
Aí quando ele chega em casa, lá vem aquele povo tudo dançando, a alegria. Aí quando ele olha, imagina quem vem na frente, a filha dele. Minha filha, a partir de hoje acabou o casamento, acabou tudo. A partir de hoje você vai ser de Deus. E não podia casar naquela época não. Aí a filha dele, pai, faça-se conforme tu prometesse a Deus, Senhor. Ela é bem obediente, mas deixa eu chorar pelo menos 2 meses aqui. Ela pede para chorar 2 meses, porque não vai poder casar mais. Certamente ela já tinha um namorado, quem sabe um noivo. Vou me despedir dele de longe, pai, porque eu não quero cair na fraqueza. E você é aquela que tu prometesse que eu ia ser. Sabe o que aconteceu? Isso é um voto precipitado dele, porque ele perdeu agora a oportunidade de ter uma descendência, que ele não tinha mais ninguém, só tinha a filha, não tinha esposa. A filha era que ia dar netos a ele, mas ele disse, não, vou cumprir meu voto. E Jefté cumpriu seu voto. A Bíblia tem muitas histórias interessantes, muitos ensinamentos, e a gente só não vence se a gente quiser. Peça, que Deus vai lhe dar. Bata, que a porta vai se abrir. E busque, que você vai achar.